Qual a relação direta dos ataques ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, Previdência Complementar, FUNPRESP e Reforma Administrativa? Por Paulo Lindsay, diretor da Executiva Nacional da ACIB-GSN, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida, Núcleo RJ. Ao examinar os dados do Boletim de Estatística de Pessoal, PEIL, e os números do FUNPRESP de agosto de 2025, obteremos uma visão abrangente da deterioração do regime próprio de previdência social ao longo dos anos. Ao realizarmos uma simples operação matemática, podemos evidenciar uma redução de aproximada de 117.976 servidores públicos do Poder Executivo Civil. Isso se dá no período de 25 anos, de 1999, 1.103.186, até agosto de 2025, 1.218.162. Entre 2019 até agosto de 2025, houve uma redução de aproximadamente 55 mil servidores e servidoras. Em pouco mais de 80 meses, a redução foi quase pela metade em comparação com os mais de 25 anos anteriores, ignorando que haverá mais de 68 mil servidores e servidoras recebendo o abono de permanência em 2025. Em uma declaração recente, a ministra do MGI, Esther Dweck, anunciou que mais de 180 mil cargos públicos serão extintos na próxima década. Isso é resultado do projeto do Brasil Digital, das plataformas eletrônicas e o progresso da inteligência artificial. Essas medidas eliminarão uma grande parte dos servidores públicos de carne e osso. Ao analisar o número de servidores e servidoras no Boletim de Estatística de Pessoal de agosto de 2025, notamos a seguinte distribuição por vínculos. Ativos, 576.962. Aposentados, 410.897. Pensionistas, 230.303. Do total de ativos, aproximadamente 122.600 são participantes da Previdência Complementar FUNPRESP, com uma trajetória de crescimento. Embora os concursos públicos tenham retornado no governo Lula, após a reforma da Previdência de Bolsonaro, o regime passou a ser híbrido. RPPS até o teto do INSS e FUNPRESP, com contribuição previdenciária individual acima do teto do INSS. O fundo próprio enfrentará um colapso devido à quebra da solidariedade de classe. Com a aprovação da Lei 12.618 em 2012, os servidores públicos, admitidos a partir desse ano, deixaram de contribuir para a Previdência sobre o valor total da remuneração. Isso resultará em problemas atuariais no regime próprio de Previdência Social, RPPS, em breve. Tudo determinado nas alterações dos artigos 40 e 149 da Constituição Federal. O parágrafo 14 do artigo 40 determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem instituir, por meio de uma lei proposta pelo respectivo Poder Executivo, um regime de previdência complementar para servidores públicos que ocupam cargos efetivos. Isso deve ser realizado considerando o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ao determinar o valor das aposentadorias e pensões no regime próprio de Previdência Social. Oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida. Observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada, de previdência complementar, ou de entidade aberta, de previdência complementar. O benefício dependerá do retorno dos investimentos no mercado financeiro. Ao analisarmos o período de dezembro de 2016, 36.112, a agosto de 2025, 122.600, teremos uma visão mais clara do aumento no número de servidores na Previdência Complementar FUNPRESP, com um total aproximado de 86.438 participantes. Levando em conta o aumento do patrimônio em agosto de 2025, cerca de 13,43 bilhões de reais, aproximadamente 11,53 bilhões ou 85,57% desse total estão investidos em títulos públicos.
Como mencionado anteriormente, 100% do patrimônio do Funpresp está investido no setor financeiro. Isso representa um risco para as aposentadorias dos servidores públicos federais no Funpresp e do regime próprio. Quem será responsável por assegurar os pagamentos de benefícios, aposentadorias e pensões futuras, considerando o risco das aplicações do mercado financeiro e os problemas atuariais no regime próprio de previdência social? Os problemas atuariais são indicados pelas inclusões sugeridas no artigo 149 da Constituição Federal, com as inclusões dos parágrafos 1A, 1B e 1C. A solução consiste em exigir dos servidores ativos, aposentados e pensionistas alíquotas progressivas conforme o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadorias e pensões. A partir do primeiro salário mínimo, os aposentados e pensionistas começarão a pagar contribuições previdenciárias. Além disso, será necessário instituir cobranças previdenciárias extraordinárias, simultaneamente com outras medidas. Aqui reside um cheque em branco na Constituição Federal. Como podemos ver, estamos enfrentando um projeto de ataques ao regime próprio de Previdência Social, RPPS. Como podemos observar, há uma conexão direta entre a reforma da Previdência de Bolsonaro, a aprovação da Previdência Complementar e agora a reforma administrativa. A principal finalidade da reforma da Previdência foi restringir os direitos dos servidores públicos com paridade e integralidade, o que resultará inevitavelmente em problemas atuariais, assegurando os ataques aos servidores ativos, aposentados e pensionistas. Por outro lado, a Previdência Complementar visa enfraquecer a solidariedade previdenciária, o que resulta no fatal ataque ao direito do Fundo Próprio de Previdência Social. Por fim, os ataques da reforma administrativa envolvem a diminuição de servidores e servidoras estatutários e a ampliação de servidores precários no regime temporário. Estamos enfrentando o projeto neoliberal que ano a ano avança na apropriação do Estado Social brasileiro. Precisamos responder com grandes manifestações de rua para pressionar os parlamentares e o governo a desistir dessa contra-reforma.